Questão sobre primeiros socorros. Em caso de atendimento a uma vítima que apresenta sangramento, é recomendável... Aí o que vai entrar nesse espaço aqui? Uma das alternativas. Na letra A diz ministrar analgésico. Aqui já começou errado. Porque dentro das 10 regras sagradas de primeiros socorros, você não conhece essas 10 regrinhas porque você não é aluno nosso. Se fosse, conheceria as 10 regras sagradas. Aqui no link desse vídeo, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você vir estudar com a gente, tá? Pra aprender as 10 regrinhas que vão resolver todas as questões de primeiro socorro. E lá nas 10 regras sagradas diz que não pode dar qualquer tipo de medicamento para a vítima de acidente de trânsito ou de sinistro de trânsito. Alimentar a vítima nem fala nas 10 regras sagradas, mas fala que tem que manter a vítima em jejum, não pode dar água nem alimento. Então, de certa forma, direta ou indiretamente, está entre as 10 regras sagradas. Isso aqui não é recomendável. Eu estou procurando o que é recomendável, né? Letra B. Utilizar luvas de borracha para evitar contaminações. Seria uma boa ideia aquelas luvas que os enfermeiros, os médicos, os dentistas, profissionais de saúde, né, usam, aquelas luvas descartáveis, para evitar contaminação? O cara está tendo sangramento, ó. Tá vendo? O que você acha? A ideia é boa ou não? Sim, não é? Professor, mas se eu não tiver as luvas de borracha, então eu não vou prestar o socorro? Vai sim. Mas olha o que está escrito aqui. Está falando que é obrigatório usar as luvas de borracha? Está falando aqui que é obrigatório? Não, está falando que é recomendável, né? Então, tendo, utilize. Não tendo, tome outros cuidados para não se contaminar ali. Então, certamente vai ser a letra B a resposta. Vamos ver aqui. Oferecer água para evitar uma possível desidratação? Não pode. A vítima tem que ficar em jejum. Não pode nem dar alimento e nem água. Quem pode fazer isso é o socorro profissional. Os socorristas profissionais. Eles conhecem ali a fundo a situação, a condição da vítima e sabem se pode dar água, se pode... Normalmente não dão, né? Nem os profissionais. Eles colocam no soro, vai hidratando a vítima ali, vai dar alimento e água. No primeiro momento, não. Então aqui está errado, não pode dar água. Estancar o sangramento usando um torniquete. Olha, se é um sangramento simples, não carece nem de muito cuidado. Às vezes, colocando um chumaço de pano em cima ali, apertando, já resolve. Além do mais, aqui está escrito torniquete. Torniquete é uma técnica que existe para estancar grandes sangramentos, mas que não deve ser utilizado por motoristas quando estão prestando socorro. Só pode ser usado por profissionais treinados. Então, o torniquete deixou de existir? Não deixou, ele continua existindo. Pode ser utilizado? Só por profissionais treinados. Por motoristas, não. Não vou nem explicar o que é torniquete aqui, tá, gente? Só saiba que torniquete não pode ser utilizado por motoristas ou leigos, beleza? Então aqui está errado. A resposta realmente é a letra B, conforme nós já havíamos suspeitado. Questão sobre sinalização viária. A sinalização vertical, o que é sinalização vertical mesmo? São as placas. Ela é classificada de acordo com a sua função, ok? Compreendendo os seguintes tipos. Que tipos são esses, hein? Ficou vago. Placas é sinalização vertical, não é um tipo exatamente, né? Só estou falando que são placas, beleza. Marcas no solo, aqui está o problema, ó. A sinalização que é fixada no solo, são as pinturas no pavimento, no asfalto, não é vertical. Essa sinalização aqui ela é chamada de horizontal. Eu sei que você tem dificuldade em lembrar do que é vertical, o que é horizontal. Então, guarde isso. Vertical são as placas. Tem lá uma placa de proibição. Isso é sinalização vertical. Agora, aquilo que vem no pavimento, pintado no pavimento, a faixa de pedestres, a linha de retenção, o que vem pintado no pavimento é horizontal, está no solo. Solo é chão, pavimento, asfalto, é horizontal. A questão aqui está falando de vertical, que são placas. Não tem nada a ver com horizontal. Então, já elimina essa letra A. As placas de proibição, beleza, é um tipo de sinalização vertical. De novo, olha aqui, ó, marcas no solo, ó. Então, aqui que está o problema. Apito do agente é sinalização sonora, não é vertical. Então, está fora também. Aqui foi. Regulamentação. Beleza, tem as placas de regulamentação. Gestos do agente. Gesto não é sinalização vertical.
Sinalização vertical são placas. Então aqui está fora e gestos dos condutores também está fora. Placas de regulamentação, ok. Placas de advertência, ok. Placas de indicação, ok. São exatamente os 3 grupos de placas que existem. Beleza? O Detran poderia facilitar a sua vida colocando aqui, ao invés de vertical, colocar placa. Né? Coloca assim, a sinalização feita por meio de placas é classificada de acordo com a sua função. Se ela tem a função de alertar, ela vai ser uma placa de advertência. Se ela tem uma função de indicar locais de atrativos turísticos ou serviços prestados à via pública, ela vai ser uma placa de indicação. Se ela tem a função de proibir ou obrigar alguma coisa, ela vai ser uma placa de regulamentação. Mas o Detran não quer facilitar a sua vida. Por isso ele usa esses termos técnicos. Sinalização vertical, você precisa saber que são as placas. Sinalização que está no solo, você precisa saber que é a horizontal, aquela que está pintada no asfalto, no pavimento, para você não misturar isso aqui na hora de resolver questões na prova. Resposta D aí, confirmada para você. Questão sobre normas de circulação. Ao transitar por uma via pública, a velocidade mínima não pode ser inferior a quanto, hein? Vocês sabiam que existe velocidade mínima? Máxima, acho que todo mundo sabe, né? Já viu alguém tomar uma multa por andar devagar demais? Pois é, e existe. Se você andar abaixo da velocidade mínima permitida para a via, prejudicando o fluxo de veículos, é infração de trânsito média. 4 pontos na CNH, dá ali R$130 reais de multa para pagar, 135. Aqui, qual que é a via? Transitar por uma via pública. A velocidade mínima não pode... Não falou que tipo de via, né? Porque a gente sabe que as velocidades elas são estipuladas conforme o tipo da via. Se não falou o tipo da via, não dá para dizer que é 40, que é 20. Aqui na letra C diz 1/3 da velocidade máxima. Não é 1/3. Não é. A resposta é essa aqui, ó. Metade. Esse 1/2 significa meio. Metade da velocidade máxima regulamentada para a via. Mas qual é a velocidade, professor? Não sei. Aí depende do tipo de via. Tá bom? Guarde isso. O mínimo que você pode transitar numa via é a metade da velocidade máxima. Se você está numa via que permite andar a 100, a mínima será 50, que é a metade. Confere? Se você está numa via que permite andar a 60, a mínima será 30. É assim que funciona, é sempre a metade da máxima. Lembrando que é infração média transitar abaixo da velocidade mínima, obstruindo ou prejudicando a fluidez dos veículos. Porque você até pode andar abaixo da mínima, desde que seja lá no cantinho, sem atrapalhar ninguém, aí não é infração. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão agora sobre mecânica. Os gases gerados pelo motor são dispersados, jogados para fora. Pela ventilação do motor, pelo silenciador que fica lá no escapamento, pelo escapamento ou pela ventoinha. Essa ventoinha, a gente tem várias ventoinhas no veículo, né? Mas quando fala ventoinha, normalmente está relacionado àquele ventilador, aquela ventoinha que fica na frente do radiador ali, puxando o ar para fazer o ar passar pelo radiador. Não tem nada a ver com gases gerados pelo motor, nada a ver. Pelo escapamento, ok, porque a gente sabe que os gases gerados pelo motor, eles são jogados para fora, dispersados por meio do escapamento. Então aqui está certo. Silenciador também fica no escapamento, só que não é para cuidar de gases. Silenciador é para cuidar do barulho, ruído que o motor provoca ao queimar, explodir o combustível ali. Então está fora. Pela ventilação do motor, essa ventilação é a que é causada aqui pela ventoinha. Então, letra A e letra D, praticamente a mesma coisa. Está fora, confirmada aí, letra C para você. Questão sobre primeiros socorros. O choque hipovolêmico, mais comum em sinistrados de trânsito, é provocado por quê? Então aqui, antes de começar a analisar a questão, muita gente ia fazer relação desse choque aqui com esse choque aqui e ia dar a letra A como resposta, mas não é. O choque hipovolêmico não tem nada a ver com choque elétrico. Nada a ver. Nada. Não tem nem relação com eletricidade. Então você já pode eliminar isso aqui, tá? Para ajudar vocês, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir esse hipovolêmico, que é uma palavra bem estranha, em duas partes. Eu vou dividir ela aqui, ó. Nesse ponto que eu vou dividir ela, ó.
Volêmico vem de volume. Volume, quantidade, tá bom? Vamos botar um barra quantidade. Que aí você pode printar a tela e depois guardar isso. E o hipo, esse hipo aqui, ó, vou escrever aqui, ó, hipo, é um prefixo utilizado para baixo ou pouco. Toda vez que você vê esse hipo antes de alguma palavra, ela está na mesma palavra, né? Só que ela é um prefixo. Significa baixo, pouco. Se fosse iso, que também é um prefixo, isovolêmico, significa igual ou ok, tá tudo certo. Se fosse hiper, seria maior, muito, beleza? Para cima, hiper, tá vendo? São prefixos. Isso é bom a gente aprender essas palavras, esses macetes da nossa língua portuguesa, né? Então, baixo, que é o hipo, volume ou baixa quantidade. E aí, quando a gente sabe que baixa ou pouco volume ou baixa ou pouca quantidade, a gente relaciona com isso aqui, ó, perda de sangue. Perdeu sangue, o que aconteceu? Diminuiu o volume, diminuiu a quantidade de sangue. Essa é a resposta, viu? O abalo emocional não tem nada a ver com choque hipovolêmico, o ataque cardíaco também não. Choque hipovolêmico, baixo, volêmico, volume, quantidade de quê? De sangue. Guardem isso, tá? Choque hipovolêmico é por baixo volume de sangue. Perdeu sangue, hemorragia abundante, está perdendo sangue, aí a pessoa entra em choque. Estado de choque, não choque elétrico, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Letra D aí é a resposta. Questão sobre mecânica. O filtro de óleo do motor tem a função de quê, hein? Bom, inicialmente, parece muito evidente que ele está ali para filtrar o óleo, né? E o que é que um filtro faz? Ele retém impurezas, não é isso mesmo? O filtro de água do filtro aí da sua casa, né? Você bebe água aí, né? Água filtrada. Não sei se você compra água aí já mineral ou se você tem um filtro, aqui em casa tem filtro. Então, reter as impurezas, esse filtro vai reter a água que vem da rua, passa por esse filtro, ele retém as impurezas e entrega para mim água limpa. Então, o filtro, cara, a finalidade dele é essa, é sempre reter impureza. Essa alternativa aqui, tornar o óleo mais fino. Então, o filtro tem a finalidade de afinar ali, tornar o óleo menos viscoso? Não. Tornar o óleo mais viscoso, que no caso seria mais grosso, que é o oposto do mais fino? Não. Manter o nível do óleo? Não, independentemente do filtro estar funcionando bem ou não, o nível do óleo pode baixar, tá? Então também não. A resposta, letra B, questãozinha fácil também, é bom suspeitar, porque o milagre, quando o milagre é muito, o santo desconfia, né? Fala assim, mas foi fácil aí também. Questão sobre infrações e penalidades. O infrator que entender indevida a penalidade de multa que lhe for aplicada, poderá interpor recurso. Eu quero recorrer, não concordei, achei que foi indevida aí a aplicação dessa multa. Em primeira instância, ele vai recorrer junto a quem, hein? Pode ser o CETRAN, a SENATRAN, o CONTRAN ou a JARI. A quem é? Quando fala primeira instância, gente, isso aqui parece um nome jurídico muito difícil, muito técnico. É simples. Primeira instância quer dizer num primeiro momento, na primeira vez que você recorre. Aí você recorre, eles vão julgar e vão te dar um resultado. Se eles te deram um resultado que você não concorda, você pode recorrer em segunda instância, que seria numa segunda oportunidade a um outro órgão. Não é o mesmo órgão, senão ele vai dar o mesmo resultado, né? Então, em primeira instância, a gente recorre sempre a esse bacana aqui, ó, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARI. Anotou aí? Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Se a pergunta fosse em segunda instância, aí seria esse bacana aqui, ó. Esse aqui seria em segunda instância. Tá? Existem aqui algumas variações, mas para não complicar, vamos entender assim. Primeira instância, sempre a JARI. Segunda instância, o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Esse CONTRAN aqui e essa SENATRAN nunca vão julgar recurso nenhum. Esquece, apareceu isso aqui,
Julgar recurso, Senatran e Contran, esquece, não tem. Tá? Ou é a Jari em primeira instância, ou é o Conselho Estadual de Trânsito em segunda instância. Existe uma outra possibilidade, mas eu não vou colocar aqui não para não confundir a cabeça de vocês. Sabendo isso aqui, certamente vocês já vão conseguir acertar essa pergunta, caso ela caia em prova lá. Questãozinha sobre mecânica. O instrumento do painel que indica a temperatura do motor é o... Quem é? É o tacômetro. Tacômetro, ele é um nome pouco conhecido. Existe isso aqui no painel, mas pouca gente sabe o que é tacômetro. Faz um teste, pergunta aí para qualquer motorista que você conhecer, para seu irmão, para seu pai, sua mãe. Pergunta aí, o que é tacômetro? Tacômetro é popularmente conhecido como conta-giro. Conta-giro é um dispositivozinho que tem no painel. Ele parece com um velocímetro, só que ele não marca a velocidade, ele mostra o giro do motor. Tacômetro quase ninguém conhece, mas você falar conta-giro, todo mundo conhece. Tá? Então guarde isso, tacômetro, conta-giro, não serve para indicar a temperatura de motor não, tá? Termômetro, termômetro a função dele é indicar a temperatura, não é? Termômetro serve para quê? Para indicar a temperatura. Será que esse termômetro aqui é para indicar a temperatura do motor? Vamos deixar aqui um Vzinho assim, vamos analisar as outras. Amperímetro. Esse nome amperímetro nos remete à amperagem. Nem sei se essa palavra existe na língua portuguesa. Eu falo na norma culta, porque em vocabulário popular, sim. Falou amperagem, você sabe que já está relacionado à eletricidade. Normalmente esse amperímetro vai ser uma bateriazinha que está desenhada lá no painel do seu carro, um polozinho positivo e outro negativo. E ela serve para mostrar carga de bateria e outros afins nesse sentido. Não tem nada a ver com temperatura, tá? Odômetro. Odômetro é o marcador de quilometragem do veículo. Quilometragem. Quando você vai comprar ou vender um veículo, essa conversa sempre acontece. Quantos quilômetros esse veículo já rodou? Onde que a gente olha isso? Lá no odômetro. Beleza? Então o odômetro serve para mostrar a quilometragem que esse veículo já percorreu em toda a sua vida útil. Quando você compra um carro na concessionária, você compra um carro zero. Zero o quê? 0 quilômetro. Você vai olhar lá no odômetro dele, está zero lá, né? Então aqui, fora. Vamos de termômetro. É o termômetro mesmo que indica a temperatura do motor. Questão sobre sinalização viária. O padrão de traçado da sinalização horizontal, para a galera que ainda não conseguiu fixar isso, é aquela que está no chão, no pavimento, no asfalto, beleza? Asfalto, guardou? Aquelas pinturas, qualquer tipo de pintura que estiver no pavimento é sinalização horizontal. Ela pode ser de forma o quê? Contínua, tracejada, seccionada, símbolos e legendas. Quando fala contínua, é aquela linha contínua. Quando fala tracejada ou seccionada, que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, a gente entende que é aquela pontilhada, né? Símbolos, sim. Às vezes você vê pintado lá no chão esse triângulo assim, isso é um símbolo. Símbolo de preferência. Legendas, às vezes você vê escrito lá no chão um pare. Ok. Tudo aqui tá lindo, ó. Tá tudo certinho nessa letra A. Vou botar um Vzão aqui e vamos analisar as demais. Retangular, o padrão de traçado da sinalização pode ser na forma retangular. Retangular, estou tentando aqui imaginar. É bom a gente parar às vezes e imaginar assim. Vamos pensar lá no trânsito. Será que eu já vi alguma coisa pintada no chão que é de forma retangular assim? Não lembro, não tem. Fixada ao lado ou suspensa sobre a via. Não tem como ser fixada ou suspensa sobre a via. Não tem. Isso aqui é uma placa, um semáforo, e tem como. Agora, a pintura, como é que você vai... Suspensa, imaginou? Não tem como. Totalmente fora. Circular, colocada na posição vertical. Vertical é exatamente o oposto de horizontal. Vertical, ó, sinal de igual, cortou, ficou diferente. É o oposto de horizontal. Nós temos sinalização vertical, que são aquelas que não estão no pavimento. Elas estão ao lado ou suspensa, que são essa aqui, ó.
Na sinalização vertical, o quê? São as placas, os semáforos, né? É diferente horizontal, não tem nada a ver. Então, isso aqui está em oposição ao que a pergunta pediu. Octogonal, sempre na cor branca. Octogonal é o formato da placa de parada obrigatória. Placa não é sinalização horizontal, placa é sinalização vertical. Então, já começa errado. Ainda me tacam uma casca de banana aqui, ó, que é 90% de chance da alternativa ser errada. Se você ainda não sabe o que é casca de banana, vem estudar com a gente que a gente ensina esses macetes, tá? O sempre é um termo, uma palavra considerada casca de banana. E quando uma casca de banana aparece numa alternativa, é 90% de chance da alternativa ser falsa. E ela é falsa. Tá fora. Fiquei então com a letra A, que é a que a gente já suspeitava ser a resposta. Questões sobre meio ambiente. Os fatores que contribuem para que o trânsito seja humanizado e seguro são o quê? Educação, habilidades, atenção, cooperação e solidariedade. Vamos lá. Ser educado, ser habilidoso, ter atenção no trânsito, cooperar com os outros, ser solidário. Aqui eu vi 100%. Vamos botar aqui um C sem corte, é um C 100%. Individualismo. Aí já tem um problema, porque no trânsito a gente tem que prezar pelo coletivo e não pelo individual. Quando eu levo para o lado do individualismo, eu só penso em mim. Eu não penso no coletivo, no trânsito de um modo geral. Então aqui já tem um problema. Habilidade, ok. Atenção, ok. Cooperação, ok. Solidariedade, ok. Mas esse individualismo aqui está fora. Educação, ok. Egoísmo, será que isso é bacana? Claro que não. Ok, ok, ok. Agora, egoísmo, não. Educação, ok. Habilidade, ok. Displicência. A pessoa displicente é a pessoa não cuidadosa. Ela é, de qualquer maneira, no trânsito. Isso não é bacana, né? Displicente, não. Está errado. A única que bateu 100% foi a letra A. Questão de análise. Aonde que tem isso na legislação de transporte? Não tem. Isso aqui é questão de meio ambiente. Que, na verdade, está aqui meio ambiente porque está no mesmo módulo de cidadania, de convívio social. Mas essa questão em si ela tem relação direta com convívio social, com cidadania, não com o meio ambiente. Aparece meio ambiente porque ela aparece dentro desse módulo do curso, né? Por isso que aqui o Detran a destaca como meio ambiente. Mas é cidadania, relacionamento interpessoal e meio ambiente. Esse é o conteúdo. Então, letra A.